Glória a Deus. Bom dia, igreja. Graça e paz, amém? Aleluia. Vamos colocar em pé só mais um tiquinho de pé, em nome de Jesus? Nós vamos para o momento da palavra. Deus falou que é para você parar de enterrar esse microfone, ou seja, Deus está tirando os dons que estavam enterrados, que nós enterramos. Deus não enterrou dom nenhum, nós enterramos. Nós deixamos os nossos dons adormecidos. Nós encostamos e falamos, acho que eu não consigo, acho que eu não vou dar conta. E Deus levantou a Duda hoje para falar, se eu te chamei, você vai dar conta. Se eu te chamei, quem te sustenta sou eu. Então para de olhar para o vento, para o mar, para o que vão falar, para. Começa a focar em Jesus, começa a olhar para Ele e começa a caminhar num tempo de sobrenatural para a glória de Deus. Então volte a executar, volte a louvar, volte a pregar, volte a limpar a igreja, volte a fazer aquilo que o Senhor te mandou fazer, porque Ele está te chamando hoje. Em nome de Jesus, você crê nisso? Amém? Nesse momento, estenda as mãos para cá. Me abençoa nesse momento, porque nós vamos ir para a palavra do Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Senhor, maravilhoso Deus, Pai querido e amado, nessa manhã de alegria, de comunhão, eu te louvo, Senhor, por essa igreja abençoada, por cada irmão, por cada irmã que está aqui, Senhor. Eu te louvo porque nós estamos aqui reunidos com vários ministérios aqui nessa manhã, mas o Senhor é fiel e poderoso, e o Senhor é aquele que triunfa aqui em nosso meio, o Senhor é aquele que está sentado no trono da tua igreja, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que nessa manhã o teu Espírito Santo encontre total liberdade, como está tendo, para falar, para operar, para nos constranger, para nos convencer. Espírito Santo, nos renova, nos capacita para essa manhã, em nome do Senhor Jesus, que eu diminua, que o Senhor cresça, que o Senhor apareça, que o Senhor tome o teu lugar, Senhor. Fala conosco nessa manhã, que nós temos sede, nós temos fome da tua palavra, Senhor. Que cada mulher, que cada homem que está aqui, seja edificado pela tua palavra, seja renovado pela tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos e agradecemos por esse momento e por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém, e louvado seja Deus, amém? Pode aplaudir o Senhor. Oh glória, aleluia. Podeis assentar, amada igreja, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus usa quem Ele quer, e nós precisamos da liberdade para que o Senhor faça isso, né? Glória a Deus pela vida da Dudinha, que Deus tem usado aí como profeta. Tem dia que ela me manda um áudio orando por mim e tem sido uma bênção em nome de Jesus. Então nós precisamos deixar Deus nos usar, amém? Palavra do Senhor para nós nessa manhã abençoada. Café delas, mas também é café deles, né? É café de todos nós, é manhã de comunhão, é manhã de alegria. A palavra de hoje está em Êxodo capítulo 1, e nós vamos ler apenas o 22, amém? Glória a Deus. Êxodo, capítulo 1, versículo 22, para essa manhã. Glória a Deus. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem, lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Amém? Glória a Deus. Eu estive orando e eu falei: Senhor, o que o Senhor tem para nós, para esse domingo? O Senhor quer falar conosco? E Deus falou: nesse domingo você vai falar sobre Joquebede. Joquebede quer dizer Javé é glória. Deus é glória, aleluia. O Deus da glória, Ele está aqui nessa manhã, amém? Foi Ele que te levantou, Ele te deu fôlego de vida, Ele te deu saúde para estar aqui cultuando a Ele, também em comunhão com os irmãos. O Deus da glória está nesse lugar e trouxe cada Joquebede aqui para falar comigo e com você nessa manhã. A Bíblia diz, igreja, que
o povo de Deus, o povo escolhido por Deus, estava no Egito, debaixo de opressão, debaixo de escravidão, debaixo do governo de Faraó. E a Bíblia diz que um novo rei assume o Egito, e agora esse rei, ele não conhece os descendentes de José. Ou seja, não conhece a história que tinha aquele povo, não conhecem os milagres que aquele povo fizeram, não conhece nada. Então a Bíblia diz que agora esse rei assume o Egito e ele começa a observar o povo de Deus. Ele começa a observar o povo hebreu. E ele começa a observar que era um povo muito numeroso, um povo que apesar da escravidão cresceu, um povo que apesar da escravidão era um povo forte, e apesar da escravidão era um povo que ele começou a temer, que ele sabia que se aquele povo hebreu se juntasse, eles dominariam o Egito para si. E a Bíblia vai dizer que Faraó agora começa a ficar preocupado com aquele povo, que apesar de ser escravos, se eles se unissem, aquela terra seria deles. E a Bíblia vai nos dizer que eles se sentiram ameaçados por causa daquele povo. E essa ameaça não parou por aí, porque a Bíblia vai dizer assim que por causa dessa ameaça que eles acharam que o povo hebreu trazia, agora eles começam a forçar ainda mais o trabalho escravo. Começa a oprimir ainda mais. As cargas de trabalho que já eram pesadas ficaram piores. Mas a minha Bíblia e a tua vai dizer que quanto mais oprimiam, mais aquele povo crescia. Quanto mais oprimiam, quanto mais jugo, quanto mais carga, mais aquele povo tinha vigor, mais aquele povo ficava numeroso e mais aquele povo se fortalecia no Egito. Levanta a tua mão que eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Eu não sei debaixo de que carga você está ou debaixo de que opressão você está. Talvez o teu lar ainda está no Egito, talvez você está orando pela libertação do teu lar, mas eu vim como profeta aqui nessa manhã para profetizar sobre a tua vida. Aleluia. Pode estar oprimido, mas vai crescer. Pode estar esmagado, mas tem poder. Pode ser fraco aos olhos do homem, mas diante de Deus, Ele fortalece, Ele levanta, Ele faz crescer de novo, aleluia. Ele faz um povo numeroso, aleluia, para a honra e glória dEle, porque Deus é glória. As cargas eram muitas, mas aquele povo surpreende, porque quanto mais oprimidos, mais eles ficavam fortes e numerosos na terra do Egito. Qual é o tempo que nós estamos passando de luta? Qual é a carga que está pesando? O que está acontecendo? Qual que é a opressão que está sobre nós? Aquele que alivia, Ele traz alívio ao cansaço, Ele traz alívio à opressão. Ele está aqui nessa manhã, porque a palavra do Senhor diz: vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Deus de alívio está aqui nessa manhã, aleluia. Se você chegou aqui com carga pesada, com um jugo pesado sobre os teus ombros, Ele está aliviando nesse momento. O Espírito Santo está aliviando fardos nesse momento aqui nessa manhã. Aleluia. Deus, Ele exala poder em nós, através de opressões e fraquezas que sentimos. A Bíblia diz que ainda que nós nos sentimos fracos, Ele nos faz fortes, amém? Aleluia. Aquele povo, eles estavam vivendo ameaças de Faraó. A opressão aumentou, e talvez Faraó pensou que aquele povo iria fraquejar, mas
o Senhor os fez forte no meio daquela peleja. Aleluia. Porque aquele povo era uma ameaça. Cadê o povo que é uma ameaça também para Faraó? Você está entendendo? A partir do momento que você levanta da sua cama mais um dia, você é uma ameaça para Faraó. No momento que você entra para a igreja, cultuar o Senhor, ainda com as suas dores, ainda com as suas aflições, você é uma ameaça para Faraó. Quando você entra no teu quarto, fecha a porta e o Deus de secreto te vê, você é uma ameaça para Faraó, aleluia. Cadê o povo aqui nessa manhã que é uma ameaça para o inimigo, aleluia? Que o inimigo pensa, nossa, essa noite aqui ela não vai dormir, essa noite quando amanhecer ela não vai para a igreja. Aí você coloca a tua roupa, você coloca a tua Bíblia no braço e fala, eu vou para a igreja, porque eu sei quem me sustenta, eu sei quem me levanta, eu sei quem me capacita para a batalha. Quem é? É o Deus de glória. Você não precisa falar para ninguém como você chegou aqui, Ele sabe como você chegou. Ele sabe pelo que você tem orado. Ele sabe quais são as tuas guerras. Ele sabe. E Ele te trouxe aqui para falar, eu sou o Deus de glória da tua vida, aleluia. O inimigo está achando que você vai retroceder, que você vai parar, que você vai se afundar em medicamentos, que você vai se afundar na depressão, mas o Senhor está falando, não, é minha escolhida, eu levanto, eu direciono, eu exalto na face dessa terra, aleluia, louvado seja Deus. E ainda que o inimigo venha oprimir, eu sou Deus de escape nessa manhã. Faraó está tentando te oprimir, está tentando te calar. Esse Faraó eu quero profetizar que vai cair por terra nessa manhã. Ou melhor, já caiu por terra nessa manhã. Porque se você veio para esse lugar, você é mais do que vencedor. Você já está degustando da palavra. E o Senhor está falando nessa manhã, eu sou Deus de livramento, aleluia. Eu sou Deus que tira o meu povo do Egito. Eu sou Deus que dou nova sentença. Eu sou Deus que faço nova todas as coisas. Eu sou Deus que te chamei para um particular nessa manhã, aleluia. E a Bíblia diz que se não bastasse as cargas pesadas em cima do povo, e o povo continuava crescendo, agora Faraó emite um decreto de matança, a qual nós lemos. Olha, agora todas as crianças que nascerem, se esse bebê for menino, eu quero que matem. E se for menina, deixa viver. Esse decreto foi lançado, mas Deus é maravilhoso. Ainda que na terra do Egito, Deus usou duas parteiras, que a Bíblia diz que se chamavam Sifrá e Puá. Duas parteiras que recebem ordens diretas de Faraó. Se nascer menino, das hebreias, não deixa viver. Mas se nascer menina, pode viver. Mas a Bíblia diz que as parteiras receberam ordens. Ou seja, duas mulheres que eram para ajudar o povo de Deus a dar à luz, agora recebem ordem de matança. Mas a Bíblia diz que essas duas mulheres, as duas parteiras, elas ouviram a ordem de Faraó, mas elas decidiram obedecer ao Senhor. Eu não sei qual ordem você está recebendo para a tua vida. Talvez Faraó está falando ordem de matança no teu ouvido. Talvez Faraó está falando não traz a luz, mata. Mas o Senhor está falando, eu te trouxe aqui porque você é uma parteira. Você vai ajudar a outra a dar a luz a um propósito, a uma promessa, a algo maior. As parteiras traziam à luz os filhos das hebreias. E nós vamos entender na palavra que essas mulheres não tinham filhos. Mas por causa que elas temeram ao Senhor, a Bíblia diz, como elas temeram ao Senhor, os meninos elas deixavam nascer. A Bíblia diz que o Senhor as honrou.
e permitiu que as duas parteiras constituíssem família. Ou seja, enquanto elas ajudavam umas às outras, elas foram abençoadas por Deus. Elas poderiam talvez invejar umas às outras, elas podiam fazer, olha, as hebreias estão tendo um filho atrás do outro e a gente não tem nenhum. Mas elas decidiram obedecer ao Senhor. A Bíblia diz, contudo as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? As parteiras responderam a Faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias. Elas são cheias de vigor e dão à luz antes que chegam as parteiras. E a Bíblia diz: Deus foi bondoso com as parteiras e o povo se multiplicava, tornando-se muito numeroso. Visto que as parteiras temeram a Deus, Ele lhes concedeu que tivessem suas próprias famílias. Por isso o Faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Sabe o que eu aprendo com as duas parteiras? Que enquanto nós fazemos para o Senhor, enquanto nós fazemos para o reino cuida de nós. Levanta a tua mão que eu quero profetizar sobre a tua vida. Vamos nos inspirar nessas duas parteiras, porque enquanto elas faziam para o Senhor, enquanto elas faziam para o reino, enquanto elas renunciavam à própria vida, o céu cuidou delas, o céu respondeu por elas, o céu fez com que elas tivessem família, o céu cuidou daquilo que elas estavam entregando para o Senhor. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Se você está fazendo para o Senhor, sem olhar para quem, sem pedir nada em troca, se você está fazendo para o reino cuidará de você, o reino te honrará, Deus te honrará, aleluia, louvado seja Deus. Você crê nisso? O céu está lembrando de você nessa manhã. Elas fizeram com sinceridade, temeram ao Senhor e Deus permitiu que elas constituíssem família. Olha que coisa linda que eu aprendo com essas duas. Elas temeram ao Senhor. Não tenha medo de Faraó. Eu não sei o que Faraó está ecoando sobre a tua vida, sobre a tua casa, mas eu vim como profeta aqui nessa manhã para profetizar sobre a tua vida, que nessa manhã todo decreto de morte, todo decreto de matança, todo decreto de falência, de escassez, de divórcio, todo decreto de separação está sendo aniquilado nessa manhã, está caindo por terra aqui nesse lugar em nome de Jesus. Toda a voz de Faraó está caindo por terra em nome de Jesus. Porque Deus está liberando sentença de vida nesse lugar, aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer que agora uma mulher chamada Joquebede, esposa de Anrão, da tribo de Levi, eles formam ali um casal, e a Bíblia vai dizer que passado um tempo, Joquebede tem a primeira filha, chamada Miriam. Joquebede tem o segundo filho, chamado Arão. E a Bíblia vai dizer que um terceiro menino nasce de Joquebede. E a Bíblia vai dizer que ela esconde esse menino. O menino era bonito, eu imagino uma criança fofinha, gordinha. E ela esconde essa criança. Mas por um tempo determinado. Foram 3 meses de esconderijo. Muitas das vezes Deus vai esconder a nossa promessa. Muitas das vezes Deus vai guardar o projeto. Por um tempo, Deus guarda o projeto. Por um tempo, a criança ficou guardada. Por um tempo, a criança precisou desse esconderijo. Eu não sei quanto tempo a sua promessa está escondida. O teu projeto talvez está no arquivo. Essa criança foi escondida por 3 meses. Mas chegou o momento que não deu mais para esconder. Levanta tua mão que eu quero profetizar sobre a tua vida. Chega um momento sobre as nossas vidas que nós não conseguimos mais esconder a promessa.
Chega um momento nas nossas vidas que nós não conseguimos mais guardar aquilo que Deus fez. Chega um momento que o Senhor quer trazer à luz, o Senhor quer trazer à tona, como já foi falado aqui. Chega um momento que a promessa não dá mais para ficar caladinha, escondidinha. O projeto não dá mais para ficar arquivado. Chega o momento de vir à luz, de vir à tona. Eu quero profetizar sobre as nossas vidas nessa manhã. Eu não sei qual tempo você está passando. Talvez é o tempo de esconderijo. Talvez é o tempo de vir à luz. Mas eu quero, como profeta, profetizar sobre a tua vida. E Deus está falando, confia em mim. Seja no tempo de esconderijo, confia em mim. Seja no tempo da entrega, confia em mim. Seja no tempo que está arquivado, confia em mim. Quando eu mandar vir para fora, quando eu mandar vir à luz, confia em mim. Quando eu mandar sair da caverna, confia em mim. Quando eu mandar você tirar esse projeto, aleluia, e trazer até as minhas mãos, o Senhor está falando, porque eu sou Deus que faço todo o projeto, todo o propósito, toda a promessa bem sucedida. Eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso eu te entreguei uma promessa, um projeto para morrer? Porque às vezes a gente olha para o cenário e a gente pensa, o Senhor fez até aqui para eu ser humilhado agora? O Senhor fez até aqui só para eu passar por esse tempo de choro, por esse tempo de depressão? O Senhor fez até aqui para agora eu ficar com depressão, para agora eu ficar endividada? E o Senhor está falando, não. Quando eu entrego uma promessa, quando eu lanço uma promessa, quando eu gero uma promessa, eu também cuido da promessa, aleluia. O Senhor está falando para você, eu estou cuidando do teu esposo, eu estou cuidando dos teus filhos, eu estou cuidando desse projeto, eu estou cuidando dessa promessa, aleluia. Não vai morrer, não vai morrer, mas você precisa confiar em mim. Não vai ficar arquivado. Senhor, o Senhor me deu esse projeto, eu anotei esse projeto, e agora esse projeto está na gaveta, ó. O Senhor está falando, não vai ficar na gaveta. O Senhor está falando, eu vou te honrar. Aleluia, o Senhor está falando, mas eu vou honrar não só você, eu vou honrar a tua descendência, aleluia. A palavra do Senhor diz que quando nós obedecemos a Ele, na onde nós colocamos as mãos é abençoado, e na onde nós pisarmos o pé é terra por herança, diz a palavra do Senhor. Bate o teu pé aí, meu irmão, em nome de Jesus, porque derrotado é Satanás. Na onde o Senhor te colocar é terra por herança, é terra de vitória, é terra de bênção. Mas pastor, é o Egito. Mas se o Senhor quiser te fazer prosperar no Egito, Ele faz, querido. Ele faz prosperar, Ele envia o sustento, aleluia. Ele pode até te mandar para o esconderijo um tempo, mas na hora que Ele falar, está na hora de vir para fora, está na hora de vir à luz, está na hora de expor aquilo que eu te dei. Então expõe, querido, confia nele, expõe aquilo que Ele te entregou. Oh, aleluia. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E a Bíblia diz que essa mulher, Joquebede, chega um momento que não dá mais para esconder a criança. Eu imagino como mãe, a criança com 3 meses. A criança já estava ali toda espertinha, já fazendo gracinha. E o choro começa a ficar mais alto e começa os gritinhos. Como que aquela mãe ia esconder? Chega um momento que não tem como esconder. E nesse momento que não tem mais como esconder, e que o Senhor quer expor aquilo que Ele nos entregou, é necessário ter confiança, ter fé naquilo que Ele falou e naquilo que Ele te prometeu. Porque olha o que o Senhor pediu para essa mulher. Olha, chegou o tempo agora de sair à luz essa criança. E o Senhor deu a instrução. Você vai colocar essa criança no cesto, um cesto de papiro. Você vai vedar o cesto com betume e com piche. E você vai agora colocar esse cesto. Ô mães, pensa comigo. Colocar esse cesto com uma criança, um bebê de 3 meses. Você vai colocar no Rio Nilo. Segundo as Bíblias de estudos e a Bíblia cronológica, era um tempo de verão, onde o que borbulhava na água do Rio Nilo eram crocodilos. E Deus pede para você
colocar um bebê de 3 meses num cestinho dentro do rio. E você vai ter que confiar nele. Detalhe: o curso do rio era direto para a boca do crocodilo. Primeiro o rio passava no palácio. Do palácio passava ali nos escravos, porque primeiro o povo do palácio tomava o seu banho. As águas desciam para os escravos, porque já era uma água suja. E a boca do crocodilo estava logo ali. E Deus fala para Joquebede: coloca o cestinho. Mas segundo o curso, ia direto para onde? Para a boca do crocodilo, a criança de 3 meses. Mas eu sirvo um Deus que muda o curso do rio se preciso for. Nós servimos um Deus que fecha a boca do crocodilo, Ele fecha a boca do leão, Ele fecha a boca de Satanás, Ele fecha a boca de quem preciso for para trazer honra para o nosso lar e para cumprir a promessa dEle nas nossas vidas. É esse o Deus que nós servimos, meus amados. A Bíblia vai dizer que essa mulher confia tanto nesse Deus, Joquebede, Deus é glória, que ela faz isso. E o betume e o piche eram impermeabilizantes. Betumava, selava aquele cesto para não entrar água. Mas olha que ousadia e que fé de colocar essa criança de 3 meses no rio. E o interessante é que esse mesmo betume foi usado na arca de Noé. O mesmo. Sabe o que Deus está falando para nós? Confia em quem mandou você construir o cestinho. Confia em quem mandou você construir a arca. Confia em quem não vai deixar o seu barquinho afundar, e quem não vai deixar o cesto afundar. Confia, aleluia, naquele que é o dono dos teus dias. Confia que não vai entrar uma gota de água no teu barquinho. Se o Senhor liberar a ordem, não entra água nenhuma, querido. O crocodilo não toca, a serpente não vem, porque Ele é o dono da tua vida e dos teus dias, aleluia. Ela confia o cestinho no rio. E a Bíblia vai dizer que o cestinho foi parar na boca do crocodilo, irmão. Você acha que a sua família também vai parar na mão do inimigo? Você acha que o fim da sua casa é a sua família entregue a Faraó? Você acha que o fim do projeto da promessa é o Senhor deixar cair na boca do crocodilo? O Senhor te trouxe aqui nessa manhã para falar para você que quando Ele entrega, Ele entregou o bebê representa um projeto, o bebê representa uma promessa. Esse bebê aqui representava um sonho. Esse bebê representa uma descendência. E quando Ele entrega, querido, e quando nós nos posicionamos como Joquebede, uma mulher sábia, uma mulher que confiou no Senhor, uma mulher que cria que o nome dela era honrado, que ela cria naquilo que ela carregava. Deus é a minha glória, Deus é a minha glória, Deus é a minha glória, Deus é a minha glória. Se Ele mandou colocar no cestinho, eu vou colocar. Se Ele mandou colocar no Rio Nilo, eu vou colocar. Se Ele mandou eu fazer algo, eu vou fazer, porque Deus é glória. Ele cuida da minha casa, Ele cuida da minha descendência, Ele cuida do meu ministério, aleluia. Essa mulher, ela ousou crer naquele Deus. E o que Deus fez? O cestinho, ao invés de descer o rio Nilo, era o percurso do rio, era algo natural. Deus fez o sobrenatural, porque o cesto não desceu, o cesto subiu, aleluia, ao palácio de Faraó. O cesto subiu, aleluia. Esse é o Deus que nós servimos. Ele faz a nossa promessa subir, porque Ele sustenta a nossa promessa. Não vai seguir o fluxo natural, aleluia. Deus está falando para nós, não segue o fluxo natural, porque você vai ficar frustrado. O teu cestinho, a tua casa, a tua
família, a arca que Ele te confiou não vai seguir o fluxo natural, mas vai subir, aleluia, vai seguir um fluxo do sobrenatural, do extraordinário, vai cumprir aquilo que eu determinei desde o ventre, aleluia. Desde que estava sendo gerado, o Senhor tinha algo com essa promessa, com esse propósito, com esse filho, com essa filha, com esse esposo. E Deus está falando, você precisa confiar, porque eu não sou Deus de coisas naturais. Eu sou Deus que faço o sobrenatural. Então não queira viver segundo a ótica humana, mas viva assim segundo o propósito extraordinário que o Senhor preparou para você, aleluia. A Bíblia vai dizer que o cesto vai parar direto na mão de quem? Da filha de Faraó. Mas não era para parar no crocodilo? Mas mudou o curso. Ele muda o curso da nossa história, querido. Ele envia quem Ele quiser para nos abençoar, para nos colocar no caminho, para fazer a promessa prosperar, para proteger a promessa, para cumprir o propósito. Ele usa quem Ele quiser. E Ele usou a filha de Faraó para olhar aquele cesto, ter pena daquela criança. Ela entendeu que aquela criança era uma criança hebreia. Olha que coisa linda. E ela não mandou matar. Ela acolheu. Quero declarar sobre as nossas vidas também que o Senhor usa pessoas para acolher os nossos filhos, aleluia. Eu quero profetizar sobre as nossas vidas. O Senhor vai colocar pessoas no caminho dos nossos esposos, dos nossos filhos, para os colocarem na direção certa, para os colocarem no centro do propósito e da vontade de Deus. Eu quero profetizar que todos os inimigos, todo Satanás, todo cão que tem se levantado, toda voz maligna que se levanta contra os planos de Deus, está sendo fulminado nessa manhã, aleluia. Porque o Senhor, se precisar, Ele usa sim a filha de Faraó para falar: ei, o teu lugar, o Senhor tem um propósito grande. Você é profeta, você vai ser libertador, você vai ser alguém tremendo nas mãos do Senhor. O Senhor vai usar quem Ele quer. Quantas vezes a gente não vê testemunho, saindo um pouquinho aqui, o Senhor usou pessoas, às vezes dentro do terreiro de Umbanda, para falar: não posso tocar em você, porque grande lá de cima tem algo com você. Quantas vezes o Senhor vai usar quem Ele quer para abençoar a tua casa. O Senhor vai usar quem Ele quer para colocar a tua casa no prumo e na direção correta, querido. Confia, porque o Senhor, o Deus de glória, quem está falando aqui nessa manhã, confia em mim. A Bíblia vai dizer que estando o cestinho ali, a filha de Faraó observa que aquele cesto parou entre os juncos. E quem estava olhando para onde aquele cesto ia era a irmã. A irmã chamada Miriam ficou olhando de onde aquele cestinho ia parar. E a princesa, a filha de Faraó, quis aquela criança para ela, pediu para as servas: pega aquele cesto para mim. Entendeu que era alguém do povo hebreu, não mandou matar, mas do contrário, mandou alimentar. Enviou a provisão. Miriam fala assim: olha, eu vejo essa menina, não sei quantos anos tinha essa menina na época, Miriam, mas que menina ousada, que chegou para a filha de Faraó e falou: olha, você quer que eu chame alguém para alimentar essa criança? Olha só que ousadia. Você quer que eu chame alguém para alimentar essa criança? Aí a filha de Faraó falou: olha, eu quero. Chamou quem? Joquebede, gente, a própria mãe. Mãe, vem correndo porque estão te chamando lá. Para quê? Para alimentar o bebê, para amamentar o bebê. E ainda a filha de Faraó falou assim: olha, e não vai ser de graça não, fala que eu vou lhe dar a paga. Olha que coisa tremenda, igreja. Além da mãe confiar no Senhor, colocar aquele cestinho,
Aquele cestinho ser acolhido, a própria mãe amamentou aquele bebê, aleluia, e ainda recebeu a paga, aleluia. Eu quero profetizar sobre as nossas vidas, o Deus de escape está aqui, Ele envia sustento, Ele é o Jeová Jiré, Ele usa quem Ele quer para abençoar a tua casa, querido. Então confia, não duvida daquilo que Ele pode fazer lá na tua arca, no teu cestinho. Ele é fiel e poderoso para fazer além do que pedimos e pensamos. E a Bíblia diz que agora ela dá um nome, Moisés, porque ele foi tirado das águas. E a Bíblia diz que essa mãe, Joquebede, amamenta Moisés. E quando ele está crescido, eu imagino 2 aninhos, ela entrega Moisés aos cuidados. E os irmãos conhecem um pouquinho da história de Moisés. Ele passa o período lá no palácio. Depois há uma desavença, ele foge. E Moisés começa a construir a sua vida até que o Senhor o chama no meio da sarça ardente. Levanta tua mão que eu quero profetizar sobre a sua vida. Não sei, Joquebede, por qual Moisés você está orando, você está clamando, qual Moisés que você está tendo que expor ou está tendo que esconder, mas eu sei de uma coisa, o Deus que cuida de Moisés está aqui nessa manhã, o Deus que cuida da tua casa está aqui nessa manhã, aleluia, o Deus que fará esse Moisés um libertador do Egito está aqui nessa manhã, aleluia. O Senhor conta com o meu e com o seu posicionamento de fé nessa manhã. Será que nós podemos nos posicionar em fé nessa manhã, assim como o Joquebede? Crer que Deus é glória, crer que Ele muda o que preciso for, para que lá na frente o propósito se encaixe e seja completa a promessa que o Senhor tem para o nosso lar. Ele pode contar com você nessa manhã? Posso ouvir um amém? Deus ouviu o clamor do povo, e a resposta do clamor foi Moisés. Deus ouve o teu clamor, e a resposta de muita gente será o teu Moisés. Levanta tua mão, quero profetizar sobre a tua vida. Deus, Ele ouve o seu clamor, o seu gemido, a sua opressão, a sua depressão. Ele sabe de todas as coisas, mas Ele fala para você, persevera, Joquebede. Porque o teu Moisés, que talvez hoje te dá trabalho, te tira o sono, talvez você está preocupado, é com esposa, é com filho, é com trabalho. O Senhor está falando, o teu Moisés vai abençoar muita gente. O teu Moisés vai libertar muita gente. O teu Moisés vai tirar muita gente das garras de Faraó. O teu Moisés, o Senhor tem um propósito extraordinário para ele. Então continua confiando, continua crendo, continua orando, aleluia. Porque Ele vai realizar grandes coisas através do teu Moisés. E o Senhor está falando para nós essa manhã, Joquebede, entrega. É manhã de nós entregarmos para o Senhor, porque com o nosso braço vai dar errado. Se a gente querer proteger demais, vai dar errado, porque na hora que o Senhor fala é hora de expor, tem que expor. Mas Senhor, vou entregar no rio cheio de crocodilo. Se o Senhor está falando, entrega. O Senhor conta com você nessa manhã, Joquebede, para você entregar e confiar nas mãos dEle, aquilo que é dEle. Às vezes nós oramos, nós queremos para nós, mas o Senhor está falando, mas é meu, eu quero para mim, é meu. Então entrega, então me devolve, então confia, então crê que eu posso fazer. O Senhor está falando para nós essa manhã, coloca na arca, porque eu cuido. Coloca na minha mão, porque eu mudo sentença. Aleluia. Levanta a tua mão, quero profetizar sobre a tua vida. O decreto do céu é maior do que o decreto de Faraó.
O decreto que o Senhor libera para nós essa manhã, aleluia, é maior do que todo e qualquer decreto, burburinho, tudo aquilo que está ecoando dos infernos. Em nome do Senhor Jesus, toda voz maligna, toda voz contrária, toda palavra contrária, todo levante das trevas que tem atormentado, ameaçado por um caminho, eu quero profetizar que nessa manhã, por 7 caminhos, bata em retirada em nome de Jesus, porque o decreto que o Senhor tem sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa arca, sobre o nosso ministério, é decreto de salvação, é decreto de vida, aleluia, é decreto que o Moisés vai ser agente de milagres, aleluia, sabe por quê? Porque é escolhido, porque é ungido e porque é separado desde o ventre da mãe, aleluia. Ele muda o fluxo do rio, ele livra do crocodilo, de serpente, de escorpião. Ele é Deus que coloca no meio do Egito, Ele é Deus que tira de lá. Ele é Deus que faz vagar pelo deserto. Ele é Deus que às vezes permite alguns apuros, assim como foi na vida de Moisés. Mas Joquebede, você ainda saberá que o teu Moisés, ele vai ser anunciador das boas novas para o povo de Deus. Você ainda saberá que o teu Moisés está tendo um particular com o Senhor na sarça ardente. Você ainda saberá que o teu Moisés virou um pastor de ovelha e um libertador do Egito. Aleluia. Louvado seja Deus. Você ainda vai ficar deslumbrada com o que eu farei com esse menino, com o que eu falei com essa promessa, com o que eu farei com esse projeto. E o Senhor está falando de novo, não vai morrer, ainda que as ameaças estão vindo, porque do céu o Senhor está bradando com vida, do céu o Senhor está bradando com propósito, do céu o Senhor está bradando com salvação, aleluia, louvado seja o Senhor. Nessa manhã o Senhor está fechando a boca do inimigo, aleluia, e está falando para você, dá um posicionamento de fé nessa manhã, entrega para mim, porque o que eu vou fazer é glorioso, e nos teus lábios não terá choro, mas terá testemunho para a honra e glória do Senhor Jesus. Você crê? Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra? Ele é Deus de livramento nessa manhã, aleluia. Glória a Deus. Vamos colocar sobre os pés, em nome de Jesus, você que pode. O Deus que é a glória está aqui, Joquebede. E foi Ele que te trouxe para esse lugar, para falar que não vai morrer, não vai ser comido por crocodilo, não vai ficar engavetado, mas há o tempo de expor, e há o tempo de você entregar para essa exposição, há um tempo de você entregar e colocar no cestinho, porque no cestinho, no esconderijo do Altíssimo, Ele guarda, Ele cuida, Ele zela, Ele passa o betume, Ele faz o que preciso for, para manter a promessa e para manter a sua palavra, a palavra que Ele liberou sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Você crê nisso? Aleluia, você crê nessa palavra? Eu não sei o que o faraó está tentando te ameaçar, mas nessa manhã caiu por terra tudo isso em nome do Senhor Jesus. O brado do Senhor lá do trono é vida, o brado do Senhor lá do trono é vitória, o brado do Senhor lá do trono é o Senhor falando para você, esse Moisés é meu, eu sustento, eu levanto, eu cuido, aleluia, louvado seja Deus. Então confia, Joquebede, nessa manhã. Eu não sei qual o Moisés que você tem que entregar para o Senhor nessa manhã, mas cada um de nós tem um Moisés a entregar. Seja um esposo, seja um filho, seja um projeto que está patinando, está travado, seja um ministério, deixa Ele fazer do jeito dele. Se a gente tentasse fazer ia dar errado, mas deixa Ele fazer do jeito dele. Deixa o Senhor seguir com o fluxo extraordinário e sobrenatural dele. Deixa Ele fazer para você, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus. Nesse momento nós vamos colocar um louvor. E gostaria de chamar os pastores aqui para me ajudar a orar pelos irmãos. E você que precisa entregar algo para o Senhor. Nós vamos ter um momento de liberdade. Se você quiser se ajoelhar aqui no altar. Se você quiser vir receber a oração dos pastores.
Mas eu sei que Joquebede, ela se posiciona em fé e ela entrega para o Senhor aquilo que ela não tem mais domínio. Ela entrega para o Senhor aquilo que ela crê que Deus pode fazer melhor que ela entrega para o Senhor. Por isso, nesse momento, nós vamos colocar o louvor. E toda a igreja tem liberdade nessa manhã de vir receber oração. Não desista.